A paz do Senhor, meus irmãos. Na oportunidade de hoje, dando sequência aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre de 2026, com o nosso tema principal, parábolas, as parábolas ditas por Jesus, agora já na nossa terceira lição, que tem como título a parábola do trigo e do joio. Ficando então o nosso textuário no livro, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 13 e o verso de número 30, que assim diz a Escritura: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A continuidade, conforme o nosso costume, a leitura bíblica, também Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 13, e nós vamos ler em duas partes. A primeira parte, do verso 24 ao verso 30, e depois a explicação da parábola, propriamente dita, nos versos 36 a 46, e assim dou início à leitura. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora a segunda parte, a explicação da parábola, a partir do verso 36, assim está escrito: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o que nós temos de panorama, e coloquei também aí num slide para melhor assim exemplificar cada coisa, justamente a parábola e o seu significado, sendo então o semeador, ou o que semeou a boa semente, é o Filho do homem, é Jesus. O campo, conforme citado na parábola, é o mundo, onde então o semeador semeou a boa semente. Quem é a boa semente? O texto também vai nos dizer que são os filhos do reino, ou são os fiéis, nós poderíamos assim
colocar. E o joio? Quem é o joio? A palavra diz bem claro que o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que plantou esse joio, também bem claro e destacado no texto, é o próprio diabo. A ceifa, nessa alegoria, nessa parábola, está representada então como o fim do mundo. E os ceifeiros, os anjos. E coloquei aí sublinhado o celeiro, porque não está textualmente dito. Porém, nós lemos assim a parábola, nós vamos chegar a essa conclusão, quando no final os filhos do reino, eles são assim colhidos e ajuntados no celeiro, e que na interpretação fica bem claro que eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, por isso a gente pôde fazer então essa equiparação lógica, tá certo? Dando sequência para o nosso entendimento da parábola e lembrando mais uma vez que parábola é colocar em comparação, só que o detalhe, a comparação de algo, no caso das parábolas de Jesus, de algo terreno, comum a todos, com algo celestial, que também já nos está preparado. E o que nós temos aqui, basicamente nessa parábola, o assunto gira em torno do reino dos céus. Se nós, então, dando sequência ao nosso estudo, nosso roteiro está assim discriminado. Teremos uma introdução e os 3 tópicos, sendo eles o primeiro, a dupla semeadura, o segundo, o tempo de tolerância, e o terceiro, a colheita final, e por fim, então, a conclusão da nossa aula. Dando início, então, ao nosso texto, a nossa introdução, o nosso material de classe, assim está aí descrito. Mais uma vez, Jesus usa uma história sobre os acontecimentos do dia a dia para ilustrar verdades espirituais. E mais uma vez, o contexto é a vida agrária, comum àqueles que o estão ouvindo. Nessa parábola, há fatos e situações semelhantes à anterior, porém com sentidos diferentes. A ilustração retrata a coexistência neste presente mundo dos filhos de Deus, comparados à boa semente, e os filhos do maligno, retratados pelo joio. Paremos aqui um minuto. Justamente porque cada parábola vai ter que ser colocado a sua comparação e o seu assunto. Porque apesar de ser o assunto ser a vida agrária, ou a vida do campo, a plantação, a semeadura, agora os contextos são diferentes. Na lição anterior, estava se tratando justamente de tipos de solos sendo representado com as nossas vidas. Agora é um pouco diferente, no sentido que está sendo colocado a palavra ou a semente, que na semeadura da parábola do semeador é a palavra de Deus. Aqui, nessa parábola, nessa comparação, a semente é justamente os filhos do reino, que fica muito claro na explicação de Jesus. Então nós não podemos confundir ou usar a mesma simbologia de uma parábola anterior para ser colocado junto no entendimento de outra parábola. Lembramos daqueles 5 tópicos da nossa primeira lição, que é necessário os cuidados para nós entendermos a parábola. Assim sendo, no nosso segundo parágrafo da introdução, assim vem descrito: da mesma forma que na parábola do semeador Jesus não fornece a interpretação para a multidão, mas depois que ele se retira, é o que está descrito aí no verso de número 36, e diante do pedido de seus discípulos, a explicação é dada. Bem fizeram os discípulos em não arriscarem uma interpretação baseada no próprio conhecimento ou na experiência anterior.
do Senhor é a palavra e o verdadeiro sentido também vem dele. É justamente quando o cuidado que nós temos que ter. Se na parábola anterior a semente foi a palavra de Deus, nessa parábola também vai ser. Não. Por isso que nós precisamos ter esses cuidados de ou estar descrito, ou pegarmos o seu contexto para chegarmos a essa situação, ou até mesmo mediante a explicação. Por isso que nós precisamos do Senhor e, mais uma vez, trazendo à memória dos irmãos a necessidade da humildade, de nós buscarmos do Senhor a verdadeira interpretação, o que Ele nos traz de ensino em cada uma de suas palavras. E como exemplo que nós temos aqui registrado, 2 exemplos claros, típicos e bonitos. O primeiro deles, em Gênesis, no capítulo de número 41, nós temos a história do jovem José, quando vendido por seus irmãos como escravo, com os planos de Deus. Nossos irmãos já assim bem conhecem a história. Quando chegou a necessidade, então, de interpretar o sonho de Faraó. E o Faraó, no verso de número 16, solicita para ele a interpretação, que ele seria capaz de isso interpretar, tendo em vista a experiência dele com os que estavam presos, o padeiro, enfim. Quando no verso 16 ele responde: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Assim como uma outra experiência bonita e de destaque, de humildade e rendendo a glória a Deus, é a do nosso irmão Daniel, quando no seu capítulo de número 2, aí registrado, e o verso de número 28, nós temos também a ordem de Nabucodonosor para matar todos os sábios, porque não sabe o sonho e a sua interpretação. É quando então Daniel chega diante do rei e pede-lhe um tempo. Espera aí, eu vou consultar a Deus, e o Deus pode trazer a resposta adequada e o que o rei sonhou e qual é a sua interpretação. E assim acontece. E Daniel também glorifica a Deus no verso de número 28, quando ele diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí segue a descrição. Mas o destaque é que o Deus nos céus, o qual revela os segredos. Assim como nós já vimos também do porquê Jesus falava em parábolas, para uns é dado conhecer, mas aos que não estão de bom grado, a eles é vedado esse entendimento. Dando sequência, agora na nosso primeiro tópico, a dupla semeadura. O nosso primeiro parágrafo assim está descrito: Jesus compara o reino dos céus a um homem que semeia boa semente no seu campo. Na interpretação, o semeador é o Filho do homem, o próprio Jesus, e a boa semente são os filhos do reino, os crentes de todas as épocas gerados pela sua semeadura. Podemos entender a existência do reino de Deus e a operação de Cristo desde o princípio de tudo. Ele é o dono do campo. Paremos aqui. É interessante nós fazermos essa colocação, porque o semeador, Jesus, ele semeia a boa semente desde o início de todas as coisas. Não é agora a partir dos evangelhos assim revelado em sua plenitude, não é a partir do dilúvio, não, sempre, em toda a existência humana nesta terra, Deus tem plantado os seus, a boa semente. E isso fica claro e evidente também, destacar, aproveitando Daniel, que nós vimos lá o sonho de Nabucodonosor, lá durante os reinos existentes na terra, no verso de número
44 e 45 diz: mas nos dias destes reis, o Senhor do céu levantará para si um reino que jamais será destruído. Justamente ao reino de Deus sendo semeado ao longo de toda a existência humana na terra. E não somente a partir da revelação do Evangelho de Cristo Jesus, ou da lei, enfim. Desde os primórdios, há representantes de Deus na terra. E então, essa boa semente plantada são os filhos do reino. E nós podemos isso deixar claro e registrado quando no Evangelho escrito por João, nós temos lá no início do texto, dos versos primeiros, de 1 a 3, nós temos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Filho do Homem, desde a arquitetura da criação, ele está presente e participante. Como o texto diz, nada que foi feito sem Ele. Então, feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não é obra do acaso, não é obra da evolução, mas foi mediante a sua palavra e tudo passou assim a existir. Em Êxodo, no capítulo de número 19, nós temos também um texto importante para nós. Quando lá, eu vou ler também a partir do verso 4, quando diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos falei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui fica claro, Deus não é Deus de Israel, povo lá, não é Deus do Brasil, não é Deus da África, não é Deus. Deus é o Deus de toda a terra. E muitos têm como essa exclusividade, é uma das falhas também que vemos registrado no povo de Israel, sendo colocado como modelo, como figura, e por meio dele veio então a lei e a graça, mas o Senhor é o Deus de toda a terra. Tanto que desde a lei, ou antes da lei, na época quando o povo saiu do Egito, ou até mesmo em Cristo Jesus, todos os atos estavam as portas abertas para que estrangeiros, forasteiros, viessem a fazer parte do povo de Deus. É claro, sendo ou estando inserido nas responsabilidades e no compromisso com Deus, na época da lei, da circuncisão e da participação das festas que hoje nós assim cumprimos em sua realidade em Cristo Jesus. Mas a porta nunca esteve fechada e nunca estará. Tanto que nós vamos ler em Apocalipse, lá a multidão dos salvos lavados no sangue do Cordeiro, é um povo de vários povos de toda língua, tribo, nação, enfim, porque o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra. Dando sequência, nós temos, ao comparar os filhos do reino ao trigo, Jesus enobrece seus filhos. O trigo era a principal fonte de alimento da época, responsável pelo sustento e manutenção da vida. Aqui vemos a grande tarefa e responsabilidade da igreja: alimentar o mundo. Irmãos, nós vemos retratado na Bíblia esse cuidado de Deus para com o seu povo. Inclusive, o próprio texto que nós lemos agora em Êxodo, Deus fala: será propriedade peculiar, particular, exclusiva minha. Em Zacarias nós vemos Deus assim citando também de forma metafórica: quem tocará nos seus filhos é como se fosse a menina dos seus olhos, no sentido de que Deus tem o zelo, o cuidado, o amor para com os seus. Isso
transcende a questão física, porque nem a física Deus assim nos deixa faltar. Que vem o salmista e fala: fui jovem e sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus tem o compromisso de cuidar dos seus, e Ele vela para cumprir a sua palavra, muito mais nos seus propósitos de salvação, porque nada nos falta, nada. Inclusive, tem até a parábola de Isaías que nós citamos na primeira lição, justamente que todo o cuidado que Deus tinha ou poderia fazer para com o povo de Israel, Ele fez. Limpou, fez torre, solo fértil, bom. O que mais poderia fazer Deus? Tudo Ele já fez por nós. Então, somente precisamos ser humildes e reconhecer e nos entregar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E cumprimos a nossa tarefa de ser luz do mundo, de alimentar o mundo com a palavra, com o pão vivo que desceu do céu. Ainda no nosso, agora, terceiro parágrafo, no nosso material de classe, nós temos assim descrito: a parábola diz que, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Em razão do joio, nos seus primeiros estágios, ser muito parecido com o trigo, ele só é notado depois de crescer. Jesus explica que os joios são os filhos do maligno e o inimigo que o semeou é o diabo, o adversário. As expressões dormindo os homens e retirou-se falam que a operação do inimigo normalmente não é notada. Aí um cuidado que nós temos. Dentre eles, essas duas semeaduras, tem a semeadura dos filhos do reino e também tem o dos filhos do inimigo ou do maligno. Fica e deixa bem claro que há somente duas condições. Ou nós somos filhos do reino, ou nós somos filhos do maligno. Ou nós somos trigo, ou nós somos joio. E se nós lembrarmos também da nossa primeira lição, não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, essas duas situações está claro e farta na Bíblia Sagrada. Não podemos nos enganar de terceiras ou de meias possibilidades. Em Apocalipse, também citamos na aula passada, ou é crente ou é frio. O morno, para Deus, é até pior do que a condição de frio. Todos eles terão o mesmo caminho, assim como terá o caminho do joio e terá o caminho do trigo, a sua recompensa. E o interessante nessa colocação é que são semelhantes. Podem parecer iguais, mas Deus sabe diferenciar. Deus sabe. E mais algo interessante é que nessa parábola deixa bem claro: dormindo os homens, foi semeado. Retirou-se, justamente da falta de percepção nossa, porque o Senhor da semeadura, Jesus Cristo, Ele sabe quem e sabe quando foi semeado. E cabe então a reflexão de nós estarmos atentos no sentido de nos proteger, pedindo graças a Deus, pedindo a proteção de Deus, para que nós venhamos então a não sermos confundidos com qualquer onda de ensino por aí. E pegar os verdadeiros exemplos, que nós veremos também mais para frente. Então, aqui está essa dupla semeadura, a semeadura de Jesus, como o Filho do Homem, e a semeadura do maligno, o joio, aqui então representado na parábola. Dando sequência, no nosso segundo tópico, nós temos aí
o tempo de tolerância. No nosso primeiro parágrafo do nosso material de classe, nós temos assim descrito: embora para muitos seja desejável uma situação de completa separação entre o bem e o mal, não é este o propósito de Deus para esta época. Diante da surpresa dos servos, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? A resposta do dono do campo, que tudo sabe, é simples: um inimigo é que fez isso. Para ele não é surpresa alguma que tenha joio no meio do trigo. Vamos parar por aqui. Aqui, só umas duas colocações para que fique bem claro. O bem e o mal não se conversam. Em Deus não tem nada de mal. Isso precisa ficar claro. Não existe nada, nem sombra, nem possibilidade de que comunhão tenha luz com as trevas. Esse é ponto. Porém, o que está sendo tratado aqui é justamente na convivência humana. E é salutar, vamos assim dizer, a gente pensar, né? Puxa vida, bem que a igreja poderia ser, dando exemplo da igreja, da nossa instituição, ou nosso grupamento de irmãos, como seria bom se só tivesse glória a Deus, aleluia, fogo puro, a bênção. Mas nós precisamos lembrar que nós também já fomos joio. E assim fomos alcançados pelo Senhor da Seara, que tem poder para nos transformar. E justamente a essa condição que nós aqui estamos, é que um ajude o outro através dos dons do Espírito Santo sobre a igreja, para que nós venhamos a caminhar e sermos edificados pelo Senhor da Seara. Então, essa colocação tem que se tomar o cuidado, esse pensamento, justamente porque senão a gente vai lá, se isola num monte e fica vivendo só lá e ninguém... E quem que vai semear? E quem que vai transmitir a palavra do Senhor? Conforme na parábola anterior. A quem enviarei? Foi a pergunta de Deus a Isaías. É quando então há necessidade dessa convivência, e mais para frente temos mais clareza e detalhes dessa situação. Diante da proposta, voltando ao texto de classe, dos servos de arrancar o joio, a decisão é de mantê-lo até a época da colheita, para não danificar o trigo. Para o Senhor da Seara, não cabe aos servos fazer separação entre o trigo e o joio. Esta decisão é do dono do campo, e ele fará na ocasião oportuna. Aqui também precisamos de alguns esclarecimentos. Vamos lá. Primeira coisa, o cuidado de Deus para com o trigo, para os que hão de ser salvos, colocando de forma mais clara. Deus não tem em sua alegria, não é dos seus planos que o ímpio se perca, mas que todos venham ao arrependimento, que é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, esse cuidado é justamente, colocando de forma metafórica, é claro, para que o trigo não seja tirado antes da hora, e sim, deixa os dois crescer, e assim, ao longo do crescimento, do desenvolvimento, que nós vamos ver que haverá uma diferença. E essa diferença é que vai então mostrar, ou vai exemplificar, clarificar quem é joio e quem é trigo na grande semeadura do Senhor Jesus. E o detalhe, não cabe aos ceifeiros, aos servos, executarem essa tarefa. O interessante, só como analogia, que é importante a gente assim atentar, é que não foi autorizado dentro dessa figura, dessa parábola, os anjos executarem esse serviço de retirar o joio. O interessante, e nós precisamos refletir,
eles sendo seres celestiais, é claro que metaforicamente na parábola, sendo repetitivo, não tinham essa autorização. Agora, cabe a reflexão, quanto menos nós, que estamos também, somos parte da plantação do grande semeador Jesus, e muitas vezes nós não agimos dessa forma, ou querendo excluir ou condenar alguém. Então, cabe a nossa reflexão justamente de qual é o nosso papel como trigo e deixar o papel de Deus na época da ceifa fazer então a sua atividade. É claro, bem verdade que nós não vamos concordar com o erro, com o pecado. Isso é algo diferente. Não no sentido disciplinar, mas não cabe a nós a condenação. A disciplina, o ensino é necessário ser trazido e é a oportunidade que temos quando nós congregamos juntos, onde é assim usado o dom a ele atribuído para edificar o outro e vice-versa. Então há esse ciclo de edificação na igreja. E a disciplina, o ensino, a puxão de orelha, a admoestação faz parte também. Mas a condenação, a retirada, só cabe única e exclusivamente a Deus. Dando sequência, agora, mesmo se fosse dado a nós a perfeita distinção dos que são filhos do reino e dos que são filhos do maligno, não nos seria dado permissão para arrancá-los. Afinal, o dono do campo tem poder para transformar o joio em trigo, e estaríamos eliminando qualquer oportunidade de eles teriam para a salvação. Isso deixa totalmente sem sentido as tais cruzadas da fé, a Inquisição, empreendidas no passado. Então, justamente, a gente pode utilizar dessa palavra, porque, quem sabe, nós não fomos também esse joiozinho. Mas a palavra de Deus em nós enxertada, a nós recebendo, então, a palavra de Deus, ela tem poder de transformação. Certa vez eu ouvi um comentário que foi mais ou menos nesse sentido, quando a pessoa diz, a pessoa faz errado aqui, aquilo, passa a vida inteira errando e depois vira crente. Ué, mas qual que é o sentido do Evangelho? Não é justamente transformar vidas? Não é justamente quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem fazia pecados e iniquidades não assim o faz, mas... Então, aqui também nós precisamos ter essa transição. Quando então o próprio escritor diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então a palavra de Deus tem poder para transformar o joio em trigo e assim seguir essa transformação. E conforme nós vemos aí no texto de classe, então não faz sentido a gente condenar ou a gente querer lutar, como os exemplos aí da cruzada da fé, através desse símbolo vencereis. Não é. Ou até mesmo da Inquisição, herege, vou lá, vou queimar, vou matar. Não é esse o princípio, e essa parábola também já nos ensina dessa forma. Porque Jesus veio dizer, não é contra a carne e contra o sangue a nossa batalha, mas com as hostes espirituais da maldade. A gente não tem que ficar lutando contra um, contra outro, não. A gente tem que semear a palavra e lutar para mantermos fiéis a Deus. Essa é a função do trigo. Se manter fiel e obediente à ordem do seu Senhor, onde foi assim estabelecido para que seja cumprido a sua vontade. Mas seguindo no nosso terceiro parágrafo, nós temos, na verdade, a convivência
com os maus cria dificuldades e tribulações. Fato. Mas Deus tem um propósito. Nessa coexistência são manifestos os que são verdadeiros filhos do reino. Eu já gostaria de abrir lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11, lá nos versos 18 e 19. Interessante, quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele assim diz no verso 18: porque antes de tudo, ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha que interessante. É até necessário que tenha, então, heresias ou coisas estranhas, absurdas, para que justamente os verdadeiros se oponham a esse tipo de coisa. Aí fica claro e notório que há os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Que por oportunidade, Deus assim nos dá de nós verificarmos e olharmos e refletirmos. Acho que esse não é o caminho bom, não. Justamente quando é colocado esse contraponto. Seguindo o texto, assim diz: e é também a oportunidade de exercitarmos a longanimidade, que o Senhor tanto usou e usa para conosco. E tem até a oração do Pai Nosso, que é importante a gente lembrar. Perdoai, assim como nós perdoamos. Se a gente fizer ao contrário agora, no sentido, logo, se eu não perdoo o meu irmão, eu também não sou digno de perdão. E nós veremos parábolas à frente também que tem essa mesma situação. Ou como o texto, assim colocado em Romanos, no capítulo de número 2, e no verso 3 e 4, quando diz: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Justamente na situação, Deus é longânimo conosco, é nos dando oportunidade, é mostrando para a gente que nós estamos no caminho que leva à morte. E conforme o escritor, essa benignidade de Deus é para nos trazer ao arrependimento. E como temos sido não gratos ao Pai, quando nós descortinamos ou nós trazemos à memória tudo que Deus tem nos feito. Como o salmista diz, né? Lembrai de todos os seus benefícios, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É impossível a gente lembrar de todos os benefícios de Deus, mas se a gente exercitar e trazer esses benefícios e lembrarmos da oração, nós precisamos ser mais pacientes, mais longânimos com o nosso irmão, demonstração verdadeira de amor, uns para com os outros, porque nós desejamos o amor de Deus, e a ordem dele é amai também o nosso próximo. E a demonstração de amor no cuidado, na paciência, na longanimidade, na misericórdia, é que assim exercitamos. Como também em Eclesiastes, no seu capítulo de número 8, Eclesiastes, no verso de número 11 a 13, que assim diz:
visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Parece que está tudo bem, ou que está tudo certo, essa longanimidade de Deus, mas chegará o momento em que haverá o juízo. Esse tempo de tolerância é o tempo da oportunidade de nós voltarmos para Deus. E Jesus deixa bem claro: se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quando? Amanhã? Não. Hoje. Hoje é dia de nós darmos ouvido ou sermos boa terra para que a semente da palavra venha germinar em nós e ocorrer essa transformação em nossa vida. Assim como também em 2 Pedro, no seu capítulo de número 3 e o verso de número 15, na sua primeira parte, e diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Deus é longâmino para conosco, justamente para que venhamos ao arrependimento e alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Seguindo nosso material de classe, lembremos também que ao sair do Egito, Israel carregou junto uma mistura de gente. Está registrado em Êxodo, capítulo 12, verso 38. A separação que o Senhor exige do seu povo não é física ou geográfica, é, antes de tudo, de atitude, de interesse e de comportamento. Aí nós vemos, até na colocação de Paulo, é interessante, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. As que não convêm não vamos nem entrar em discussão. Mas até mesmo dentro das listas, tem algumas que não convêm. Isso traz em nós a responsabilidade de nós termos atitudes verdadeiras e um coração verdadeiro diante de Deus. E com isso, nós demonstraremos qual é o nosso real interesse. Se nós estamos servindo a Deus em espírito e em verdade, ou por situações mais diversas possíveis que a gente possa assim colocar. E com certeza, e óbvio, que esse entendimento, essa preocupação irá mudar o nosso comportamento. E as pessoas ao qual nós estamos cercados poderão falar: aí vai um servo de Deus, aí vai um crente fiel, porque do contrário, nós já bem sabemos os maus testemunhos que temos em volta. Mas isso nos traz também à memória esse tempo de tolerância, o texto lá em Lamentações, de Jeremias 3:22, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É oportunidade de nós assim ouvirmos a palavra e assim, humildemente, de bom grado, recebendo a palavra, sermos transformados de dentro para fora. Começa no nosso interior e isso, obviamente, tem que transbordar para o exterior. Como Jesus disse, uma fonte jorrará, fonte de água viva. Dando sequência, meus irmãos, agora no nosso terceiro tópico, com o título A Colheita Final, quando no nosso material de classe nós temos assim descrito em seu primeiro parágrafo: vivemos num tempo em que os filhos do reino e os filhos do maligno convivem no mesmo campo, o mundo. E muitas das vezes, pela simulação dos maus,
eles se tornam semelhantes. Não significa que sejam iguais. Sempre haverá distinção entre justos e injustos. A longanimidade de Deus suporta os injustos, aguardando o arrependimento. Mas no final, toda transgressão recebe justa repreensão. Irmãos, hoje está social falar que é cristão, que é crente. Não traz nenhum prejuízo, qualquer que seja, financeiro, social, não. O problema é que quando passa a ser comum, aceitável, socialmente normal, as distorções. E nós olhando pelo mundo cristão, vamos guardar a proporção dentro das instituições religiosas, situações complicadas e que muitas vezes podem até levar o nome de Deus como sendo de Deus, mas a bem da verdade, os que estão claramente patentes são fáceis da gente identificar e saber que esses são maus pastores ou são crentes não fiéis. Porém, muitos se simulam ou se vestem, conforme aquele até ditado, de vestimenta de cordeiro, mas por dentro são lobos. E essa simulação pode até mesmo passar pelos nossos olhos. Pode enganar o pastor, pode enganar o irmão do lado, mas aos olhos de Deus chegará um tempo que será clarificado. Para Deus, bem verdade, não está obscuro. Deus sabe todas as coisas. Sabe a verdade que há no nosso coração, como também sabe se há mentira em nosso coração, no servir a Deus. Mas o que precisa deixar claro, e essa parábola assim nos deixa, há essas duas condições, joio e trigo, e que esses dois passarão por uma colheita final. E nessa colheita não tem como nós escondermos. Para esconder como? Daquele que tem olhos como chama de fogo, que penetra, que conhece todos os nossos, ainda que nem palavra chegou na nossa boca, nem subiu ao nosso pensamento, Ele sabe. Então como nós enganaríamos o Senhor nosso Deus? Nós temos que clamar misericórdia e pedir para sermos transformados e não vivemos numa vida de enganação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a sermos transformados pela Sua palavra. E isso fica claro no texto também em Malaquias, no seu capítulo de número 3, e os versos aí 17 e 18, que assim diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus sabe fazer essa diferença e está guardado para aquele dia, como é aqui a expressão de Malaquias, e a expressão da parábola é justamente a da colheita, da ceifa. A ceifa é o fim do mundo e ele chegará. E nessa ceifa ele vai colocar lado a lado quem é trigo e quem é joio. Isso fica claro e patente. E vereis outra vez a diferença. Porque Deus a todo momento Ele faz essa diferença. Aos nossos olhos, como nós podemos registrar Noé, o que andava com Deus, o que era fiel a Deus, temente a Deus, salvou-se da destruição, como figura do que acontecerá na ceifa da parábola que nós vamos dizer, onde todo mundo prestará contas do que tem feito.
como também o próprio exemplo de Daniel, agora não aos nossos olhos vistos, tem os que estão na estátua e tem os que estão na rocha, na pedra. Já patente e claro que Deus faz distinção daqueles que são seus e daqueles que não são, daqueles que são justos e dos injustos. Voltando ao nosso material de classe, agora no nosso segundo parágrafo, nós temos: Jesus compara a colheita ao fim do mundo, quando dará ordem aos seus anjos para fazerem a ceifa. Haverá então completa distinção entre o joio, que será queimado, e o trigo, que será recolhido ao celeiro. Ele destaca que será a consumação do mundo, revelando que sua vinda será o juízo final e a consumação de todas as coisas, conforme Mateus, nos capítulos 24 e 25, Tessalonicenses, que citaremos mais à frente. Ao justo cabe exercitar a fé e suportar os maus e as suas injustiças, descansando na promessa: ele resplandecerá como o sol no reino do seu Pai. Paremos aqui. O que nós temos? Nessa exemplificação da parábola, a colheita será colocada em duas situações, como nós já citamos: joio de um lado e o trigo do outro lado. Apesar de inicialmente serem semelhantes, apesar desse tempo de tolerância dado, que é a oportunidade de transformação e de nos rendermos a Cristo, chegará o momento da colheita. E nessa colheita será bem identificado quem é joio e quem é trigo. E nós precisamos lembrar, porque a principal diferença entre os dois, que vai ser registrado e cobrado, é quem é trigo produz fruto. Joio não produz o fruto. E na parábola do semeador, deixa isso bem claro. Aquele que recebe a palavra do Senhor em boa terra, esse dá fruto. E na colheita, na sequência, nós vemos novamente Jesus falando a respeito disso. O trigo dá fruto. E nesses frutos é que vai ser diferenciado do joio, com o seu destino: o joio para ser destruído, a condenação eterna, e para o trigo ser juntado no celeiro, na representação no reino de seu Pai, nos céus. Então, meus irmãos, fica claro, e Mateus vem trazendo também esses ensinos nos capítulos 24 e 25, várias parábolas, vários ensinos a respeito justamente dessa colheita final, do fim do mundo, ou colocada no juízo final. E lá é bem claro, nós não temos como enganar a Deus. Sendo que o próprio Jesus chega a falar: muitos dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome fizemos isso e aquilo outro. Profetizamos, esperamos maravilha. Jesus vai olhar: não vos conheço, você é joio. E vai ser colocado para destruição. Assim como é interessante também na parábola no capítulo 25 de Mateus, quando ele fala: vinde benditos, possuí por herança o reino que está preparado, porque tive fome, me deste de comer, tive nu e me vestistes, era estrangeiro e me recebestes. Aí os santos vão falar: mas quando fizemos isso, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim, o fizeste. Aí novamente tem a separação dos que estão à esquerda para a condenação, joio, os que estão à direita e para a salvação, filhos do reino, benditos do Pai. E nós temos essa colocação também em Tessalonicenses, no seu 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 4 a 9. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis.
Se, de fato, é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, já está assim destinado, é assim colocado aos que não forem fiéis, aos que não derem ouvidos, nesse tempo de tolerância que haverá a colheita, e assim será destinado. E como também aos fiéis, a promessa, conforme na parábola, de resplandecerá como o sol no reino de seu Pai. E para finalizarmos esse tópico, em Hebreus, no capítulo de número 10, nos versos 32 ao 38, nós temos essa colocação: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí está a colocação. Por mais que estejamos passando por aflições, por mais que estejamos passando por escárnios ou qualquer outro tipo de coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus. E precisamos manter fiéis, firmes para o nosso chamado, porque o céu é logo ali, ou como a expressão, um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Seguindo então, nas considerações finais, a nossa conclusão, onde o material de classe assim nos deixa registrado. Na parábola do trigo e do joio, Jesus nos ensina a tolerância com os que não comungam a mesma fé. Eles estão coabitando o mesmo mundo físico que nós e devem ser suportados com paciência, longanimidade e fé. A distinção e separação entre justos e injustos somente pode ser realizada pelo Senhor, e Ele o fará permanentemente no fim dos tempos, quando dará destinos diferentes ao joio e ao trigo. Mas, para nós fecharmos então a parábola, é justamente as duas colocações, joio e trigo, somente as duas posições, e haverá a ceifa, a colheita desses dois, com destinos diferentes. Que estejamos atentos e aplicamos essa palavra ao nosso coração, para nós buscarmos em Deus, ou até mesmo como o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto e verdadeiro diante de Deus, para que no dia da colheita sejamos assim achados por justificados. Nosso roteiro, então, nós passamos pela introdução e os 3 tópicos: a dupla semeadura, o tempo de tolerância e a colheita final, e a nossa conclusão do material de classe. Ficando então o nosso textuário: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar,
mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, verso de número 30. Que Deus vos abençoe e auxilie as nossas salas de aulas na Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe.